Olá, boa noite. Todo mundo consegue me ouvir? Se puder dar um ok ali nas mensagens para a gente poder saber que todo mundo está conseguindo ouvir, para a gente poder iniciar, por gentileza. Tá tranquilo? O Alexandre também deu ok. Beleza, tranquilo. Então vamos começar então. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece aqui ainda dentro da sala, eu me chamo Vandré, eu sou professor de legislação institucional da PM de Santa Catarina, professor de Direito Penal e Processo Penal Militar, sou oficial da Polícia Militar aqui do Distrito Federal e por 8 anos eu fui soldado da PM de Santa Catarina. Então, para mim é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês falando um pouco a respeito dessa disciplina, a respeito dessa polícia, a respeito desse concurso, porque ele tem um, um lugar especial dentro da minha vida, dentro do meu coração, essa carreira de policial militar no estado de Santa Catarina. Então, eu escolhi essa disciplina para poder falar para vocês, porque eu tenho um vasto conhecimento nela, e eu acho que ela pode ser de muito proveito para vocês a partir de agora. Eu peço que quem tiver dúvida a respeito da disciplina, a respeito do que a gente for falando, pode colocar ali nas perguntas, que aí a gente vai respondendo de acordo com a hora que tiver dúvida. Se não quiser falar no microfone, pode, por gentileza, colocar ali nas mensagens e a gente vai responder para vocês. Beleza? Então, vamos. Só deixa eu vou durante as aulas, durante a aula, quem for entrando, eu vou só aceitando aqui, beleza? E aí a gente vai dando continuidade na nossa aula. Tranquilo? Vamos lá. Aqui é o nosso projeto Missão Polícia, né? Mentoria para carreira policiais, no qual a gente pega na mão do nosso aluno e leva ele até o dia da prova, com todo o aparato que ele possa ter para o melhor estudo, né? Então, aqui, para quem não me conhece, Vandré, aspirante PMDF 2022, soldado da PM de Santa Catarina 2011-2019, aprovado em 6 concursos militares, né, desde a PM do Rio Grande do Sul, Paraná, Bombeiro de Santa Catarina, PMMG, CFO em Brasília, né, professor de legislação militar da PMSC e professor de direito militar. Beleza? E aqui, para a gente já começar, para a gente não perder muito tempo, o que a gente vai fazer? A gente já vai entrar nas partes principais, o que ocorre nesse tipo de concurso. Nesse concurso, principalmente militar, para você que está fazendo agora, esse tipo de concurso, você não sabe como lidar com esse tipo de prova de concurso militar, a banca ela costuma fazer o quê? Principalmente nessas legislações internas. A banca ela não vai, como não tem muita legislação, doutrina, jurisprudência falando sobre essa lei, a banca costuma fazer o quê nessa prova? Ela costuma cobrar a letra fria da lei. Então, quando ela cobra a letra fria da lei, não deixa margem para que você erre questões, né? Porque se você decorar as questões, a legislação, você não vai errar questões, porque a banca ela vai cobrar exatamente o que está escrito. Então, se você decorou, qualquer coisa que for diferente, que soar estranho aos seus ouvidos, você consegue resolver questões desse tipo de uma maneira um pouco mais tranquila. Beleza? Aqui a gente tem algumas hipóteses que vocês têm que ter na prova de vocês. Que vão vir na prova de vocês e vocês têm que ter um cuidado todo especial. Por quê? Porque aqui nós temos as palavras que elas restringem muitas coisas. Por exemplo, questões de ética, valores e deveres, no que tange à legislação da instituição PM de Santa Catarina, essas hipóteses é o que a banca vai utilizar para poder fazer questões, porque ela não tem ensinamento sobre aquele determinado assunto, ela não tem conhecimento sobre o assunto. Então, ela pega o artigo inteiro, ela vai lá e subtrai alguma coisa e muda por uma palavra dessa. Então, essas palavras
quando elas aparecerem na sua prova, a palavra sempre, nunca, jamais, sem exceção, completamente, sem ressalvas, não, mas somente, exceto, em qualquer situação. Nessas circunstâncias, vocês, quando avistarem essas questões na prova, a gente costuma de chamar essas de palavras vermelhas. Porque quando elas aparecem na sua prova, normalmente, elas estarão erradas. Não quer dizer que serão sempre, mas normalmente elas estarão incorretas. Tranquilo? E aí a gente fala também a palavras totalitárias que excluem as possibilidades de alternativas, dentro das sistemáticas de usar palavras, advérbios, alguns verbos. A seu favor, muito cuidado com as palavras totalitárias. De novo, sempre, nunca, jamais, sem exceção, completamente, sem ressalva, não, em qualquer situação, ninguém, todos, em hipótese alguma, não será nunca, não pode. Então, quando você vê esse tipo de palavra dentro da sua prova, você vai sempre ligar o alerta. Ligue o alerta porque a possibilidade de essa questão estar incorreta é muito grande. Beleza? Então, fiquem atentos nesse tipo de situação. Esse aqui depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Caso vocês não consigam acompanhar, eu vou disponibilizar esse material para vocês lá no grupo. Tranquilo? Vamos seguindo. Aí, por outro lado, a gente tem que ter essa noção de que quando aquelas palavras lá, elas aparecerem, quando essas aqui aparecerem, há grandes chances da questão estar correta. Então, se ela está pedindo uma incorreta nas alternativas, a gente vai ver ali muitas incorretas, ela vai solicitar a incorreta. Então, quando tem essas palavras assim, parcial, impessoal, justo, né, justo por injusto, então você tem que ter sempre essa noção de que, por exemplo, quando a banca tiver uma palavra, por exemplo, podem, podemos, eles podem. Então, nesse caso, por exemplo, a banca tem uma extrema dificuldade de fazer uma questão errada. Então, a gente já saiu daquela parte onde excetuava muitas coisas e restringia demais para uma palavra pode, que ela abrange muitas coisas, né? Então, em algumas hipóteses, né? Então, como ela não restringiu demais, então há hipóteses grandes dessa questão estar correta quando ela tiver a palavra pode. Beleza? Então, aqui, para a gente já entrar especificamente dentro da legislação, a gente dá esse ampassão para vocês, para que vocês possam ter essa noção de o que a banca costuma cobrar, como vocês podem resolver questões de legislação institucional. Beleza? Então, depois a gente vai verificar também algumas hipóteses ali que vai ser possível vocês identificarem com que o que a gente está falando agora é bem provável que é o que a banca cobra. Beleza? Aqui a gente tem prazos, né, que quando se trata do estatuto, ele cobra muito prazos. Então, para você fazer essa prova e não precisar ficar decorando todos os prazos, então ela vai ter os prazos mais recorrentes que a lei tem, os prazos mais comuns. Ela aparece 15 vezes, 6 meses, 8 vezes, 2 anos, 4 vezes, 1 ano. Então, o que mais impera dentro do nosso estatuto é o prazo de 6 meses e 2 anos. Grande parte dele vai ser isso. Depois a gente vai ver em que hipóteses eles acontecem. Né? Então, a gente tem mais outros prazos, 15 dias corridos, 120 dias corridos, há vários outros, claro. Mas o que impera na legislação, então, se você vê alguma coisa de prazo, e aí você vê 6 meses, opa, isso é possível de estar correto. Aí, se você vê um prazo lá de, tipo, 5 anos, poxa, se você leu toda a legislação e não lembra de ter visto 5 anos, e sabe que 6 meses cai muito, ou 2 anos cai muito, então, fica mais fácil para você conseguir resolver esse tipo de questão. Beleza? Então, a gente continua. Aí a gente entra no estatuto propriamente dito. Ele regula as obrigações, os deveres, os direitos e as prerrogativas e as situações dos policiais militares do Estado de Santa Catarina. Beleza? Então, esse estatuto ele vai falar dos policiais militares. Ele não está falando de policiais civis, ele não está falando de outro tipo de polícia, ele não está falando de nada.
Ele está falando dos policiais militares. Se a banca trouxer dos bombeiros militares, alguma coisa nesse sentido, ou dos policiais militares e dos bombeiros militares, vai estar errado, beleza? Vai estar errado. Deixa eu perguntar para vocês se alguém, novamente eu vou dizer, se alguém tiver dúvida, alguma coisa nesse sentido, pode escrever ali, ou pode destravar o microfone, pode fazer pergunta, que a gente está aqui para orientar e ajudar vocês a entenderem bem esse assunto, a verem que é importante para a prova de vocês, ou seja, tem 10 questões. Então, é muito importante vocês saberem essa disciplina, e é o que vai fazer a diferença na prova de vocês é essa disciplina. Beleza? Vamos continuando aqui. A Polícia Militar subordinada operacionalmente ao secretário de Segurança e Informações. Isso aqui a gente pode achar que está ultrapassado, que não é mais desse jeito. Ok, realmente está ultrapassado. Não se fala mais de secretário de Segurança e Informações, né? Então, até porque isso aqui é anterior, essa legislação é anterior à Constituição. Hoje em dia já se fala em secretário de Segurança Pública. Mas aqui ele está falando que a polícia era subordinada operacionalmente. Então, lembra dessa palavra operacionalmente. Beleza? Ao secretário de Segurança e Informações. Então, se ele trouxer para vocês que ela é subordinada operacionalmente ao secretário de Segurança Pública, vai estar errado. Ah, professor, mas não é mais desse jeito, não foi recepcionado pela Constituição, hoje em dia já se usa outra nomenclatura. Mas, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. A banca, ela vai botar a lei seca, porque ela tem dificuldades em elaborar questões de legislações internas. Ela não tem doutrinas, ela não tem jurisprudência. Então, é o que eu falo para vocês. Vai cair o que está escrito. Então, se você entrar com recurso, ela vai dizer, não, mas na lei que a gente usou como base para o edital, é segurança e informações. É conforme está no artigo. Então, a banca, ela... Por que eu gosto de concursos militares? Por que eu sempre gostei? Porque não dá muita margem para interpretação de banca. Ela gosta muito da lei seca e acabou. Beleza? É uma instituição permanente, beleza? Lembre-se dessa palavra também, permanente, organizada com base na hierarquia e disciplina, destinada à manutenção da ordem pública. Então, se você vê a palavra preservação da ordem pública, isso vai estar correto lá em direito constitucional. Porém, na nossa disciplina aqui do Estatuto, ela vai ser manutenção da ordem pública. Manutenção é um termo um pouco mais antigo. Preservação veio depois, com a Constituição, e segurança pública e tudo mais. Então, se ela trouxer exatamente desse jeito, então você vai colocar manutenção da ordem pública e não preservação da ordem pública, conforme está na Constituição. A gente vai resolver questões do Estatuto. Como está escrito na Constituição, é outro assunto, beleza? Na área do Estado, sendo considerada auxiliar, reserva do Exército. Outra coisa, não é da Marinha, não é da Aeronáutica, é do Exército. A banca pode trazer para vocês reserva das Forças Armadas. Vai estar errado. Reserva do Exército. Eu estou falando aqui para vocês, porque eu já fiz muitas questões, já estudei muito o Estatuto, então a gente sabe de onde que a banca pode tirar questões. Então, por isso que eu acho que essa aula é muito importante para quem está aqui, tem que estar focado, está prestando atenção. Eu estou confiante que isso que eu estou falando aqui é o que vai cair na prova de vocês. Então, se você está aqui, está atento à aula, a grande chance de vocês acertarem questão e também não ouso dizer, né? Ouso dizer que é bem possível que vocês gabaritem toda essa disciplina se vocês conseguirem levar toda essa experiência, né? Esse conhecimento sobre a disciplina para a prova. Porque eu consegui esse conhecimento lendo e lendo muito essa legislação, fazendo muitos exercícios e estudando dessa maneira que eu estou passando para vocês. Beleza? Novamente, reserva do Exército. Pode decorar isso aí, porque isso aqui vai cair. Os integrantes da Polícia Militar do Estado, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais. Estão denominados policiais militares. Beleza? Também encontraria um pouco a Constituição, lá, o que diz na Constituição, mas isso não é para a gente agora. Então, a gente tem que saber que o nosso estatuto ele vai falar que a Polícia Militar é uma categoria especial de servidor público estadual, denominado policial militar. Isso não acredito que possa vir a cair, mas eu deixei grifado para vocês entenderem o que é costumeiro de cobrar. Aí aqui tem uma situação que é bem corriqueira, a gente vai fazer questão sobre isso também depois, bem corriqueira, cair esse tipo de assunto. Então, aqui,
Vamos lá. Os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações. Na ativa, os policiais militares de carreira, os policiais que fazem parte da carreira, os incluídos na polícia militar voluntariamente, durante os prazos a que se obrigarem a servir. Esse aqui é um pouco antigo também, que na época que nem tinha concurso ainda, as pessoas se voluntariavam para entrar na polícia militar e ingressavam naquela carreira. Os componentes da reserva remunerada quando convocados. Então, preste atenção. O policial ele vai ter duas circunstâncias, na ativa e na inatividade. Beleza? Na ativa, são os policiais militares de carreira, os incluídos voluntariamente, e os componentes da reserva remunerada somente quando convocados. Porque quando ele vai para a reserva, ele começa a fazer parte da inatividade. A inatividade ele vai ter os da reserva, quando não convocados, e os reformados. Essas são as duas hipóteses na inatividade. Quando ele está na reserva e ele for convocado, ele passa a fazer parte da ativa novamente. Então, o policial militar da reserva, tanto ele pode fazer parte da ativa, quando ele for convocado, ou ele pode fazer parte da inatividade quando ele não for convocado. Enquanto ele não é convocado. Passando, posteriormente, a gente vai verificar também, aí os órgãos de formação aqui, policiais militares, não tem muito aqui. E aí também ele fala que ele dá inatividade quando ele já está na reformado, né? Então, até porque que não... Artigo 3, 4, serviço policial. Entendi. Tá. E aí, como eu estava falando para vocês, tem duas hipóteses, na inativa e na inatividade. Então, quando ele está na inatividade, ele não pode mais ser convocado, no caso de reserva, da reforma. Quando ele está na reserva, ele pode ser convocado. Então, você tem que lembrar disso, beleza? Então, ele não vai ser convocado, não pode mais ser convocado quando ele estiver na reforma. Quando ele tiver sido reformado. Anota essas duas palavras aí, beleza? Novamente, porque isso vai cair na atividade e na inatividade, beleza? Aqui, volta. De carreira, incluídos voluntariamente, e os componentes da reserva remunerada quando convocados. Na inatividade, reserva remunerada antes de serem convocados e os reformados, beleza? O da reserva remunerada, quando ele for convocado, ele passa a ser da atividade e deixa de ser da inatividade. Beleza? Então, isso você tem que estar bem atento. O serviço policial militar consiste... deixa eu ver se aqui... Se alguém ficou com dúvida disso aqui. Alguém ficou com dúvida nessa parte aí da atividade, inatividade, que quer perguntar alguma coisa? Eu sei que isso é um pouco mais complexo, então a gente deixa brecha para se alguém quiser perguntar, pode escrever ali no chat, que a gente já responde. Beleza? Não, Alexandre, tranquilo, entendeu? Tranquilo. Vamos continuar aqui. Serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes à polícia militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica relacionados com, novamente, manutenção da ordem pública. Se ela trouxer preservação, não estaria errado, analisando o contexto social que a gente vive. Porém, a banca ela vai pedir especificamente o expresso na legislação. E o expresso na legislação é manutenção da ordem pública. A carreira policial militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades da polícia militar. Novamente, eu deixei vermelho porque é isso que a banca cobra. É isso aqui, ó, inteiramente. Não é parcialmente. Até se eu não me engano, eu mandei uma questão para vocês lá no grupo relacionada a isso. Ela é inteiramente devotada às finalidades da polícia militar, denominada atividade policial militar. A carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa. Ok. Mal. Tem seu início com o ingresso na polícia militar e obedece à sequência de graus hierárquicos. A carreira de oficial da polícia militar é privativa de brasileiro nato. Brasileiro nato. Conforme o estatuto, agora a gente vai chegar num momento que a gente divide, porque a lei de ingresso, a 587 de 2013, que nós também já estudamos, está lá no nosso YouTube, até você que já é nosso seguidor, pode ir lá no nosso canal do YouTube, que tem essas aulas lá, tem essas duas aulas lá, que ela fala da lei de ingresso da 587, eu também falo sobre isso aí.
beleza? Que o estatuto, ela exige que seja, para ser oficial, tem que ser brasileiro nato. Na Lei 587, ela fala que tem que ter naturalidade brasileira, tem que ser brasileiro. Ela não fala se é nato ou naturalizado, beleza? Então a gente tem que ter essa distinção na hora de resolver a prova. O que, que a banca está me perguntando? Ah, de acordo com o expresso no Estatuto, 6218, tal, assinar a alternativa correta. A carreira de oficial da Polícia Militar é privativa de brasileiro, ponto. Vai estar errado. Tem que ser brasileiro nato. E se ela trouxer uma questão da Lei 587, ela não vai exigir que seja brasileiro nato. Ela vai exigir que seja somente brasileiro. Isso lá na 587. Beleza? Então vocês têm que ter em mente que temos essas divisões, beleza? Então isso pode trazer consequências se vocês não estiverem atentos, que a gente tem essa dicotomia de legislação falando sobre a mesma coisa, beleza? Aí, claro, mas isso aí não. Porque a Constituição, ela prevê quem são os cargos que são privativos de brasileiro nato. Eu não trouxe para vocês aqui porque é só mais uma ilustração. Então, ela tem lá os 7 cargos que são privativos de brasileiro nato. E o oficial da polícia, ela não está previsto ali. Só que essa legislação, ela é anterior à Constituição. Então, aí a gente fica, poxa, será que é brasileiro nato? Será que é brasileiro? O que será que é? Mas para a nossa prova, quando se tratar de estatuto, vai ser brasileiro nato. Beleza? Se alguém tiver dúvida, pode escrever aqui no nosso chat. São equivalentes as expressões na ativa, em atividade, em serviço ativo, conferidas. Deixa eu botar aqui para ficar melhor. Aqui ficou melhor. São equivalentes às expressões na ativa, em atividade, em serviço ativo. Então, não confundam com desserviço. Tá? Não existe o termo desserviço para o estatuto. Desserviço é quando ele está em atividade, ele está escalado previamente, então ele está de serviço. Mas quando está falando do estatuto, ela está falando no caso de atividade, não significa que ele está apto ao serviço, e não inapto ao serviço. Então, ele está na ativa, porque ele não foi para a reserva remunerada, ele não está na inatividade. Então, ele vai dizer que são equivalentes essas expressões, na ativa e em atividade, em serviço ativo e não de serviço. Então, vocês não podem errar isso aqui. Aluno meu não erra isso, beleza? Na última prova, tiveram 8 questões de legislação institucional. 3 foram sobre a Constituição e 5 foram Estatuto, Lei de Ingresso e o RDPM. Nós acertamos todas as 5 que foram dessa disciplina. Que a gente falou exatamente como a gente está falando para vocês aqui. A banca vai cobrar isso, a banca vai cobrar isso, a banca vai cobrar isso. Então, é importante vocês terem essa noção. Conferidas aos policiais militares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou omissão, serviço ou atividade policial militar, nas organizações policiais militares, bem como em outros órgãos do Estado, quando previsto em lei ou regulamento. Então, isso aqui, a banca pode trazer um artigo desse inteiro, gigante, para confundir você, para fazer você errar, mas o que ele vai querer pegar vai ser na ativa, em atividade e em serviço ativo, e não de serviço. Nota aí. A condição jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos constitucionais, que lhes forem aplicáveis por esse estatuto, e pela legislação que lhes otorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações. O disposto neste artigo aplica-se no que couber aos policiais militares da reserva remunerada. Olha, presta atenção. A banca vai trazer isso aqui, ó, que o dispositivo disposto no estatuto não se aplica a quem está na reserva e também não se aplica aos capelães militares. Então, aí já tem uma brecha para que a gente possa resolver essa questão fácil, porque a gente sabe que o disposto se aplica aos policiais militares da reserva e aos capelães também, se aplica a eles. Beleza? Não podemos errar esse tipo de questão. Aqui, vamos lá, vamos resolver uma questãozinha bem legal aqui, eu vou deixar aqui a tela um minutinho para vocês analisarem a questão, e vocês vão botar o gabarito para mim, beleza? Por gentileza, coloquem o gabarito aqui. Coloquem o gabarito, leiam a questão, coloquem o gabarito e depois a gente vai resolver junto.
Quem for fazendo já pode colocar o gabarito, por favor. Lembrando que é a banca que é a incorreta, viu? Eu vou dar essa galinha para vocês aí, para vocês responderem essa questão. A banca que é a incorreta. Isso que a gente verificou até agora, praticamente. Essa vai ser fácil para vocês. Vamos lá. Deu. O que fez, fez. C, 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 C. O pessoal tá bom demais. O pessoal tá bom demais. Então, como eu falei, aqui vai ser, o gabarito vai ser C realmente, né? Vai ser C. E, então, como eu falei para vocês, modo de leitura. Só deixa eu botar no modo tela cheia aqui, esse negócio não ficar piscando aqui no meio. Como eu falei para vocês, a banca ela trouxe ali, por exemplo, na A gente vai verificar depois sobre a hierarquia, né? A hierarquia, disciplina. E aí a gente vai, vocês vão entender mais esse assunto. Mas o que a banca fez? Ela pegou exatamente o que está escrito no artigo e puf, colocou aqui. Na B, ela pegou exatamente o que está escrito no artigo e colocou aqui. Na C, ela pegou as expressões na ativa e atividade e ela botou de serviço. Para quê? Para confundir vocês. Então, como vocês são nossos alunos, vocês estão entendendo o que é que a banca está fazendo, beleza? Vocês não erram esse tipo de questão. Na D, é exatamente de novo. Ela pegou e trouxe. Ela não tem uma interpretação sobre um assunto e traz uma resposta. Não. Ela traz exatamente como está disposto na legislação. Beleza? Temos mais uma questão aqui para vocês resolverem e vai falar sobre o que a gente viu até agora. Mais um minutinho para vocês resolverem e colocarem o gabarito ali para a gente. Ali vocês já acertariam aquela questão, porque vocês aprenderam que de serviço não é uma condição, beleza? Vamos lá, resolvam essa aí para a gente. Novamente, exceto, você não pode deixar de a banca ludibriar você na prova. Quando eu ia fazer questão, a primeira coisa que eu fazia era querer entender se a banca queria a correta, ou exceto, ou a incorreta. Então, faça isso também. Vamos lá, vamos ver se o pessoal já botou o gabarito. Mariana já respondeu essa. Larissa também colocou B. O Alexandre Pacheco, B. Para quem está entrando agora aí, a gente passou uma questão, a gente já falou um pouco sobre esse assunto, e a gente está com essa questão para nossos alunos fazerem. A grande maioria colocou bravo, né, B, e realmente é o gabarito da nossa questão. É a B. Não podem ser consideradas. Então, são consideradas equivalentes. Como está lá no nosso artigo, ela está falando que são consideradas equivalentes. Então, vocês lembram que eu falei no início da aula que tem palavras vermelhas que elas vão saltar aos nossos olhos? Então, por mais que você não saiba muito sobre o assunto, você leu aquela palavra não podem, opa, já vou riscar. Aí lá no outra, exceto, jamais. Aí você, esse tipo de palavra, quando você vê, você já risca. Porque se você ficar em dúvida entre uma e outra, pô, aquela que tiver a palavra é a que vai ser a incorreta. Então, essas coisas que a gente falou lá no início da aula é que são importantes para vocês resolverem questões. Aí o que eu também coloquei, o artigo de cada um, onde é que está a resposta, né? Onde é que o serviço policial militar consiste ali, no artigo 4º,
Aí, depois a carreira é caracterizada por atividade continuada, inteiramente devotada, artigo 5º, né? Aí depois o artigo 5º, parágrafo 1 também vai falar que ela é privativa de pessoal da ativa e tem início com o ingresso na Polícia Militar e obedece as sequências de graus hierárquicos. Beleza? Vamos continuando aqui, porque a nossa noite está só começando. De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares de Santa Catarina, mais uma questão para vocês aí. Quem chegou agora, se quiser já resolver essa questão também. A gente não viu os outros assuntos ali, que é a lei de promoção, né? Aí a gente não falou ainda sobre a graduação, não falou um pouco mais, mas do que a gente já viu agora, é fácil demais você resolver, né, essa questão aqui. Beleza? E essa aqui, ela quer a correta. Então resolve aí pra gente. Bota no nas questões e diga pra gente qual que é o gabarito dessa questão aqui. Beleza? Vamos lá. Essa é a correta, viu? Lembrando que é a correta. A outra todo mundo acertou. Vamos ver se essa aqui, que é mais fácil ainda, todo mundo vai acertar. Eita, vou esperar os outros responderem para a gente responder para vocês. Eita, o pessoal está indo tudo um com os outros, né? Mas vamos lá. Então a gente já pode dizer para vocês que o gabarito dessa questão é B. É isso aí, meus amigos. Aí, como eu falei para vocês lá atrás, pode ser exercido por brasileiro naturalizado. Não, não pode ser exercido por brasileiro naturalizado. Não pode, tá? Ela somente para o brasileiro nato, conforme. Porque olha só o que a banca está falando. De acordo com o estatuto. De acordo com o estatuto dos policiais militares. Então, ela não quer saber como é que está escrito na lei de ingresso. Ela quer saber de acordo com o estatuto. E o estatuto diz que para carreira de oficial pode ser exercida somente por brasileiro nato. E ali a gente não viu aquele assunto ainda, mas aí vocês vão ver daqui a pouco, mas essa ficou mais fácil, né? Aí aqui são 6 anos, não são 6 anos. Aí aqui, graduação não é a graduação, é posto. Beleza? Vamos seguindo aqui. Aí agora a gente entra no ingresso da Polícia Militar. Esse ingresso da Polícia Militar, como eu falei para vocês, ele foi revogado pela Lei 587 de 2013. Então, todos os termos que falam sobre o ingresso na polícia, as condições de ingresso, que eram muito antigas, de 83 ainda, eles foram revogados por essa lei de 2013. Beleza? Então aí a gente não vai ter nada a respeito disso, a gente já passa para o capítulo 3, que fala da hierarquia e disciplina. A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. A hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes. Então, a banca vai tentar fazer essa inversão. Ela vai trocar depois hierarquia com disciplina. Então, você vai lembrar de... Quando você falar hierarquia, você vai lembrar de uma escada. E quando for falar de disciplina, você vai lembrar de um chicote. Bom, aí, então você nunca vai errar esses termos na prova. O que ele fala aqui, hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, tá? Na escada, dentro da estrutura da polícia militar. A ordenação se faz por postos ou graduações, postos oficiais, graduações dos praças. E dentro de um mesmo posto ou graduação, se faz pela antiguidade. Por exemplo, tem um soldado e um cabo. Dentro da graduação dos praças, o cabo é mais antigo. Então, ele está falando dentro do mesmo posto ou da mesma graduação. Graduação dos praças, o cabo é mais antigo. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Beleza? Aqui não tem muito o que a gente falar. A disciplina é a rigorosa observância. Lembra do chicote? Pronto, não tem como errar.
Disciplina e rigorosa observância. E o acatamento integral, não é parcial. Lembra a palavra vermelha lá do começo das questões? Lembra lá do começo dos PDFs? É integral das leis, não é parcial. Beleza? Regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e cada um de seus componentes desse organismo. Então, o grande X dessa parte aqui, hierarquia e disciplina, é lembrar que hierarquia ela vai falar sobre numa escada em níveis diferentes, aí depois ela vai falar de posto de graduação, né? Tem dentro de cada posto ou graduação tem a antiguidade, que vai dizer quem que é mais antigo do que quem, né? E na disciplina, lembra do chicote, que é rigorosa observância, beleza? A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias, entre policiais militares da ativa e da reserva remunerados. Não, da reserva e reformados, beleza? Não exclui ninguém. Então, o respeito à hierarquia deve ser mantido em todas as circunstâncias. Vamos supor, o cara foi coronel só porque ele está na reserva ou foi reformado, eu não devo nenhum respeito a ele. Poxa, eu sou um aspirante, entendeu? Então, devo respeito sim, conforme o estatuto. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros são fixados separadamente para cada caso, dentro da lei de fixação de efetivo. Isso aqui não tem muito o que fazer questão daqui, a gente não perde tempo. Sempre que o policial militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo mencionando essa situação. Então, quando o policial chegar em algum lugar e ele disser que ele é policial militar da reserva, ele tem que dizer que posto que ele é. Eu sou o sargento tal, eu sou o major tal. Então, ele tem que mencionar essa circunstância. A precedência entre os policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação. Vamos supor, grau hierárquico dos praças e dos oficiais. Então, a precedência ela vai falar pela antiguidade no posto. Vamos supor, temos dois tenentes, segundo tenentes. Quem que é mais antigo do que quem? Se todos os dois são segundos tenentes. Então, vai ser mais antigo quem tiver mais tempo no posto. Quem for promovido primeiro. Mas eles foram... A gente já vai ver, mas eles foram primeiro. Aí a gente vai verificar quando que foi a nomeação, a inclusão. Aí depois a gente vai ver... Chegar até na idade, se a gente não puder. Se os dois foram... A mesma nota foi tudo igual. Eles são do mesmo posto. Tudo deles não tem como saber quem que é mais antigo. Aí a gente vai chegar lá no final, vai até a idade. Mas a regra é que seja... Aí está falando aqui, vamos supor, temos os dois tenentes. Um é mais antigo do que o outro, porque ele foi promovido antes. É de uma turma anterior. Beleza, então ele é segundo tenente mais antigo. E o outro é mais moderno. Aí ela está falando aqui que ele vai ser sempre mais antigo, salvo nos casos de precedência funcional. Por exemplo, esse tenente aqui que é mais moderno assumiu o comando de uma companhia, por exemplo. Ele vai ser mais antigo do que esse. Naquelas circunstâncias ali. Quando ele tiver precedência funcional sobre o outro, que teoricamente era mais antigo do que ele. Aí botei aqui um exemplo para você. No caso de mais moderno, assumir algum cargo. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data de assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver data diferente. Beleza? Então, se não tiver uma data específica determinada por alguém, vai ser a antiguidade vai ser contada a partir da data de assinatura do ato da promoção, beleza? Vamos lá. Do caso de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, estabelecidos os seguintes critérios. Aí, de novo, o mesmo quadro pela posição na respectiva escala numérica, o registro que trate o artigo 1º. Nos demais casos, pela antiguidade nos postos ou graduação anterior. Persistindo o empate, como a gente já falou, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anterior. Vamos supor, quem foi promovido primeiro? Tem os 2 terceiros sargentos. Quem que foi promovido antes, quando foi ser cabo? Quem que foi primeiro? Porque durante a carreira pode ocorrer uma bravura, alguma coisa do sentido, e pode fazer uma mudança nessa escala hierárquica. Aí, persistindo a mesma data de promoção,
ela vai ver quem que é mais antigo, aí vai ver na data de nascimento, ver quem que é o mais velho. Beleza? Então, é uma coisa assim que a gente tem que estar bem atento, porque não pode errar esse tipo de questão aqui. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Está tudo bem aí, professor? Dentro das questões desse tema, o senhor acha que algum artigo sobre o tema mais cobrado? Desses aqui que eu passei aqui, deixa eu ver aqui. Entre as 10 questões. Ah, tá. Diz as questões da prova, né? O problema dessas 10 questões aqui, que eu estou lendo que você falou, é que tem muitas leis, né? Mas eu acredito que do estatuto vão ter pelo menos 5 questões do estatuto. Aí eu chuto mais uma lei de ingresso, mais umas duas do RDPM, mais uma da lei de promoção e tem mais uma, a lei de subsídio. Acho que é subsídio. Então, eu acredito que vai variar desse jeito essa prova, entendeu? Então, aí dentro desses assuntos aqui que a gente está falando da legislação do estatuto, o que eu estou dando ênfase é porque já caiu, beleza? O que eu falo bastante, o que eu falo para prestar atenção, o que eu falo, isso aqui é a banca vai cobrar cinto, a banca vai cobrar assado, porque já caiu, eu sei que já caiu, então por isso que a gente está aqui trazendo para vocês. Inclusive, essas questões que a gente está trazendo aqui, elas não estão, algumas delas não estão nem aí pela internet, porque são questões de seleções internas que a gente já tem acesso, que são um pouco mais antigas. Então, o que a gente está falando para vocês aqui é o que realmente importa. Por exemplo, igual eu olho aqui, entre alunos do mesmo órgão de formação, militares, regulamento, isso aqui não vai cair, nunca caiu e não vai cair, entendeu? Aí aqui, por exemplo, em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da ativa têm precedência sobre as inatividades. Isso pode vir a ser um objeto de questão na prova. Beleza? Então, espero ter respondido a tua pergunta. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência dos policiais militares da ativa... então, de novo, né? Posto ou graduação, precedência dos policiais de carreira ativa e os da reserva remunerada. O que estiver convocados é definida pelo tempo no posto ou graduação. Vamos supor, aqui a gente chegou num caso que o policial militar foi para a reserva, vamos supor, um terceiro sargento foi para a reserva, beleza? Ele ficou 3 anos como terceiro sargento e logo foi para a reserva remunerada. Porém, aqui está falando que quem está na ativa tem precedência sobre outro. Então, um terceiro sargento recém-promovido, ele tem precedência sobre o terceiro sargento, que era mais velho, mas ele já está na reserva. Beleza? Só que esse terceiro sargento estava na reserva, ele foi reconvocado, ele foi convocado, naquela hipótese que a gente viu lá no início da legislação. Nesse caso, a lei está falando aqui que vai ver quem que é o mais antigo, quem tiver mais tempo no posto. Então, esse cara que já estava na reserva, voltou para cá, ele tinha 3 anos como terceiro sargento, e esse outro que estava na ativa e era teoricamente superior àquele que estava na reserva, ele vai ser inferior, por quê? Porque ele tem menos tempo na graduação de sargento do que o outro que já é antigão no posto, na graduação, no caso. Beleza? Então, tem coisinhas assim que são um pouco mais complexas, um pouco mais chatas, e aí a gente vai esmiuçando junto com vocês. Beleza? A praça militar estadual, que muda de quadro por qualquer forma prevista em lei, deverá ser colocada no almanaque relativo à graduação e ao quadro em que ingressar, tendo a sua antiguidade redefinida neste momento, de acordo com as normas legais previstas para o quadro que ingressar. Isso aqui está falando quando ela for agregada, beleza? Então, quando ela for agregada, ela vai ter a sua antiguidade redefinida no momento com as normas. Então, quando ela voltar, ela vai voltar no quadro que ela estava. Beleza? Isso aqui também não tem muita relevância, não vale a pena a gente perder muito tempo. A precedência entre as praças especiais e demais praças é assim reguladas. Praças especiais são os aspirantes oficial, beleza? No caso, o que eu sou hoje. Então, aqui ele vem falar o que a gente não é praça e não é oficial. Nós somos praças especiais. Somente o aspirante oficial é praça especial. O subtenente para baixo já é praça. Do tenente para cima já é oficial. Então, os aspirantes, eles são praças especiais. Somente eles têm essa condição. Beleza? Aí é hierarquicamente superior às demais praças, então, porque a gente já viu que numa escala hierárquica, o aspirante está no meio. Ele não é nada. Ele não é praça, ele não é oficial, ele é praça especial. Beleza? Então, tudo que tiver abaixo dele
todos os praças são hierarquicamente inferiores, né? No caso, está falando, o aspirante oficial é hierarquicamente superior às demais praças. Okay. O aluno oficial PM é hierarquicamente superior ao subtenente PM. O aluno oficial, ele não é nem praça, nem oficial e nem praça especial. O aluno oficial, ele é aluno oficial. E aí aqui a lei está falando para a gente que ele é hierarquicamente superior ao subtenente. Então, você entrou na academia como cadete, aluno oficial, todo mundo que está abaixo vai ser hierarquicamente inferior. No caso, subtenente para baixo, todos os praças serão inferiores, hierarquicamente. Beleza? O aluno de curso de formação de sargentos é equiparado ao cabo para efeito de procedência. Isso aqui, antigamente, tinha muito disso, né? Eu posso falar para vocês porque, inclusive, quando eu estava no curso de formação, tinha isso. Que os alunos que estão no curso de formação de sargentos, eles eram cabos. Então, eram cabos no curso de sargento. Então, ele está falando que ele era equiparado ao cabo para efeito de procedência. Então, um aluno sargento, ele não é superior a um cabo, ele era equiparado ao cabo. Tranquilo? O aluno de curso de formação de sargento, durante o exercício de atividades operacionais, terá precedência sobre os cabos da Polícia Militar. Então, no caso de o aluno cabo, o aluno sargento, cabo, mas é aluno sargento. Beleza? Nesse caso, ele vai ser superior quando ele estiver em atividade operacional. Nesse caso, sim, ele vai ser superior ao cabo. Beleza? Mas somente quando ele estiver em atividades operacionais. Tranquilo? Em outras circunstâncias, o aluno sargento é equiparado ao cabo. Beleza? Deixa eu ver aqui como é que... Tudo bem aí? Tá tudo certo? Tá. Vamos lá, vamos continuar aqui. Só deixa eu tomar uma água aqui que tá... Vamos lá. Continuando. A Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao pessoal da ativa e da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo as instruções baixadas pelo comandante-geral. Isso aqui nunca vi questão sobre isso, então a gente passa rápido. O aluno oficial, após concluir o curso de formação de oficial, é declarado aspirante oficial pelo comandante-geral. Então, lembre disso. Quem vai declarar o aluno oficial como aspirante é o comandante-geral. Ok? Lá na frente a gente vai verificar que a promoção dos oficiais ela é feita pelo governador do estado. Mas a promoção do aluno oficial a aspirante ela é feita pelo comandante geral. Então, isso pode ser objeto de questão. Anota aí. Vamos lá. Questãozinha boa para a gente aí resolver. Vamos lá. Essa aqui do curso de sargento, lá de 2013. Vou esperar vocês responderem essa questão aqui e depois a gente volta a... Aqui. Olha lá, responde para a gente aí, por favor. Lembrando que é a incorreta, viu? Incorreta. Já vai botando a resposta ali. Por gentileza. Vamos ver se o pessoal tá afiado. Ó, pessoal, rapidinho. D. Vamos lá, vamos ver se é D mesmo. Muito bom, muito bom. O pessoal tá afiado. De novo ali, vamos ali. A hierarquia policial é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura militar. Vocês estão vendo o que eu falei lá atrás, que a banca ela pega a lei, o artigo, e ela traz para dentro da sua prova exatamente como está escrito. Aí ela vai mudar lá o exceto, que aí você não vai errar a questão. Não tem como errar a questão quando se fala sobre isso. Beleza? Aí também aqui é a disciplina, a rigorosa observância e acatamento integral das leis, como eu falei. A hierarquia e disciplina são base e crescem com o grau hierárquico, né?
A ordenação e hierarquia se faz sempre por postos e graduações, o respeito, hierarquia consubstanciado. Então, isso não tem como errar esse tipo de questão. Beleza? É só lembrar dessas dicas que a gente está passando aqui, que não tem como errar. Beleza? Vamos lá. Ainda sobre hierarquia e disciplina. A respeito desses princípios, assinale a alternativa correta. Agora é a correta. Agora eu quero ver vocês resolverem essa questão aqui. Vou tomar mais uma água enquanto vocês resolvem ela e botam um gabarito para a gente. Resolve aí. Ah, caiu uma bem parecida na PMDE. As legislações internas, elas são muito parecidas pelo Brasil inteiro. Na verdade, elas são tudo daquela década de 80, no final ali do regime militar. E aí ali eles fizeram algumas normativas a respeito das instituições. Então, elas são baseadas praticamente todas elas no Exército. Então, aí vai dividindo um pouco para cada um, aí cada estado foi feito de um jeito diferente, mas basicamente elas falam a mesma coisa. Tá? Então, por isso que você deve estar com essa impressão que é parecida. Respondam essa aí para a gente. Tá quase acabando, gente. Tá quase acabando. Vamos lá, tá quase acabando. Michel já botou o gabarito. Vamos lá, pessoas. Se o pessoal consegue. É tudo que a gente falou até agora, beleza? Tudo que a gente falou até agora. Larissa também E. Marina da Luz E. Ah, então, vamos lá. O gabarito realmente é a letra E, né? Então, o que que vocês estão vendo nessa questão aqui é que a banca pegou, como eu falei, o artigo e trouxe para cá. Ela pegou exatamente a lei e trouxe para cá e botou item 1, 2, 3 e 4 e 5 e aí vocês têm que resolver. Então, questões de legislação institucional não são difíceis, porque as bancas gostam de cobrar letra da lei. Então, se você está pegando os macetes que a gente está passando aqui, com certeza, vai ter grande chance de você acertar todas as questões dessa disciplina. É claro que uma aula só como essa não vai ser o suficiente, mas você tem que pegar, ler bastante a lei, fazer as suas anotações, sempre anotando de maneira que você vá lembrar da próxima vez que você lê a legislação. Então, o que a gente fala é o que a banca cobra. Eu não falei nada aqui até agora a gente já viu 30 slides, eu não falei nada que a banca não cobra. O que a banca não cobra, eu nem falei. Passei batido. Vocês podem perceber. O artigo que eu fiz mais a toque de caixa, realmente é que não cai. Mas o que eu paro e explico para vocês é porque é o que cai realmente. Beleza? Aqui é o nosso, chegamos ao final da nossa aula, aqui é a mentoria. Aí aqui eu tenho para vocês que ficaram com a gente até agora, essas informações aqui. Né, que a gente tem a nossa mentoria, né, de soldado e para oficial também. E aí, quem assistiu a nossa aula de hoje, a gente tem um bônus específico para aula de legislação ao vivo, toda semana, exclusiva. A gente vai criar um grupo nosso, né, dos alunos da mentoria, e vamos fazer aulas como essa de legislação específica. Essas aulas não vão para o YouTube, não vão para lugar nenhum. Essas aulas vão ser exclusivas de quem vai estar com a gente na mentoria. Beleza? De brinde também a gente vai dar um vade-mecum com todas as legislações que vão cair na prova, então para você não ficar aí
divagando, na nossa mentoria também a gente já diz qual é a legislação, de que maneira que ela tem que ser estudada, então para você não ficar aí caçando legislação, a gente vai dar para você um vademecum de bônus. E também nós temos uma aula bônus de informática com o professor Fábio Rosar. Quem fechar a mentoria com a gente vai disponibilizar essa aula, já conversamos com ele já se disponibilizou também, ele vai dar umas 2 a 3 horas de aulas de informática para você, especificamente, que vai fazer esse concurso da PM de Santa Catarina. Então, o que a gente tem na nossa mentoria? A gente acompanha de maneira individual, essa nossa aula que a gente vai fazer, semanal, é a parte, entendeu? É a parte, você não tem nada a ver com a sua mentoria individual. É como se fosse uma mentoria coletiva, que a gente vai dar essa aula que a gente deu aqui agora, vocês vão estar tirando dúvidas também a respeito da mentoria, beleza? E vocês vão ter o acompanhamento individual a cada 15 dias, né, que a gente já tem alguns alunos que são dessa maneira, que a gente já senta para poder ajustar o cronograma, ver se está com alguma dificuldade, orientar quais exercícios fazer, a gente já pega, já coloca na planilha, já coloca na plataforma, você vai ter acesso à plataforma com todo o teu desempenho, com a matéria que está atrasado, atrasado, o que você precisa estudar, né? Então, o ajuste do cronograma a gente vai ajustar nós e vocês de acordo com seus horários, com a sua disponibilidade, beleza? E o que eu preciso ter para poder ter esse acompanhamento, essa mentoria? A gente baixou, né, o investimento que era de 997, porque uma mentoria como essa, de alguém que já passou por isso aí, que está dizendo para vocês como que tem que estudar, o material que tem que estudar, de que maneira tem que fazer exercícios, quantos exercícios por dia, isso a gente fez para vocês por 12 de 48, né? Ou 467 à vista, e ainda tem o 10% de desconto do cupom Missão Polícia. Então, é algo que a gente está aqui fazendo essa aula para vocês aqui, porque a gente está criando o nosso grupo, está criando a nossa comunidade, e eu sei que essa matéria ela é extremamente importante, para vocês irem bem na prova. Então, quem não consegue bem nessa disciplina, não consegue bem na prova. Então, se você tem a oportunidade de ter essa mentoria, ter essa oportunidade de ter um professor próximo de você que sabe da disciplina que mais vai cair na sua prova, então isso já é um bônus, já é um privilégio para vocês. E aí isso a gente faz por 12 vezes de R$ 48,58, né, com 10% de desconto no cupom Missão Polícia, com os benefícios que a gente falou, a aula de legislação semanal, vademecum da PMSC, com todas as legislações, aula bônus de informática com o professor Fábio Rosar. E também a gente está verificando também alguns outros professores, porque a nossa ideia é montar dentro da nossa mentoria professores específicos para esse edital. Beleza? Então, esse é o nosso intuito, essa é a nossa intenção, para que a gente possa ter o aluno próximo da gente. Beleza? Então, meus amigos, eu quero agradecer vocês pela companhia, pela paciência, e eu finalizo aqui com um salmo: consagra ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Então, nada disso estaria acontecendo, eu não estaria aqui, se eu não tivesse firmado em Deus e Ele não tivesse me orientado para que eu pudesse estar aqui. Então, mais uma vez, eu agradeço a paciência, agradeço o privilégio de poder estar aqui com vocês nessa noite, e sem dúvida nós estaremos juntos em outras oportunidades. Quem tiver alguma dúvida, quiser me procurar no WhatsApp ou no Instagram, a gente vai estar à disposição. Tenho dúvida sobre a mentoria, o que eu faço, o que eu vou ter, como é que vai ser. Pode vir conversar com a gente, que a gente vai fazer o nosso melhor para que a gente possa estar juntos até a aprovação de vocês. Eu quero ter o privilégio de estar com vocês de mão dadas até a prova. Beleza? Deus abençoe vocês. Fiquem bem. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!